Sala Ultra. Daqui a pouquinho no nosso programa nós vamos falar sobre móveis. Marco Luz da ANSPA vem tirar todas as dúvidas de vocês, todos que nos mandam e-mail perguntando sobre esse novo quadro do nosso programa Juntos Somos Mais. Daqui a pouquinho no nosso Sala Ultra. Antes tem momentos de curiosidades. As mulheres girafa, portadoras de longos pescoços adornados com colares, estão presentes em algumas culturas africanas e asiáticas. Para avaliar as deformações físicas provocadas pelos anéis, o médico belga Jorgen Van fez várias radiografias de uma mulher girafa de 43 anos, que havia começado a usar os anéis a partir dos 5 anos de idade. Incrivelmente, ele concluiu que não haviam variações na estrutura óssea do pescoço. Os anéis não provocavam a compressão das vértebras ou um estiramento, até porque, se isso acontecesse, elas ficariam paraplégicas. O que realmente acontece é a compressão das costelas para baixo, causada pelo peso dos anéis e uma alteração muscular dos ombros. Olha, uma curiosidade interessante, eu vou aproveitar para entender um pouco mais agora com ele, Davi Porto. Davi Porto, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Eu tô aqui lendo e falando, meu Deus do céu, como assim? Não causa alteração na coluna aquilo? É uma falsa impressão, né? Porque conforme você vai colocando as argolas, é realmente assim, a mulher que tiver o pescoço mais longo é a mais desejada, né, culturalmente lá. Sim. Só que ela não deforma a coluna vertebral, ela deforma o ombro. Porque tem, na coluna, né, nós temos a escápula que meio que ela flutua. Né? Ela prende, ela fica presa através de músculos na costela. E quando a argola começa a vir, a argola é pesada. Sim. E nessa pressão da argola, você começa a ter uma depressão, né, das escápulas, da clavícula, né, que é um outro osso que gruda também. E aí essa descida, ela começa a pressionar as costelas e dá muita dor na região costovertebral, dor nas costas também. Mas ela não atua diretamente na medula e não chega a causar comprometimentos neurológicos importantes, né? Eu li que causava que algumas mulheres africanas tinham ficado paraplégicas por isso. Então a causa deve ser outra. Eu acredito que não, pode ser outra. Porque essa argola realmente ela dá uma falsa impressão. É a depressão da escápula e do ombro que dá essa impressão que o pescoço ficou mais longo. Porém, você achata, você pressiona todas as estruturas embaixo. Então, até problemas respiratórios você pode desenvolver. Eu já cheguei perguntando tudo e nem apresentei. Davi Porto é quiropraxista e hoje vai nos ajudar a concluir o tema sobre coluna. Seja bem-vindo, então. Muito bem. Davi Porto, todo mundo que chega aqui para falar de coluna traz a sua companheira, né? É a nossa acompanhante, né? Pra até a morte. Explica pra gente, houve muito burburinho em relação à sua profissão no Brasil. Sim. O que é a quiropraxia e que formação vocês têm para exercê-la? Então, a quiropraxia realmente existe uma falsa impressão, um preconceito em relação à quiropraxia, porque hoje nós temos vários profissionais informais, antes de realmente o nível acadêmico, né, as faculdades começarem a se institucionalizar aqui no Brasil. Então, existiam antes práticos, massagistas, pessoas informais que aplicavam a técnica sem o conhecimento adequado e machucavam os pacientes por causa disso. Então a gente já entrou no mercado brasileiro com aquele preconceito, né, onde a quiropraxia não faz bem. Sim. E na verdade é bobagem, né? Na verdade é uma falta de informação, porque a quiropraxia ela é uma profissão totalmente focada na coluna vertebral, na biomecânica da coluna vertebral. Além disso, para você se formar em quiropraxia, você precisa fazer uma faculdade de quiropraxia, que são de 4 a 5 anos de formação. Então, assim, é uma formação realmente muito forte, onde você avalia todo o processo biomecânico da coluna e, ao mesmo tempo, você utiliza técnicas que são técnicas manuais, daí a palavra quiropraxia. Quiro é mão, praxia é prática. Então, você utiliza as mãos para você corrigir alterações funcionais na coluna vertebral, que a gente vai desenvolvendo no decorrer da vida, e essas disfunções corrigidas melhora a saúde, trata problemas da coluna vertebral e previne também problemas que possam surgir no futuro. Davi, então o quiropraxista, para começar, ele não é médico, ele é um especialista em coluna. Ele é um profissional que fez uma faculdade de quiropraxia. Isso que é essa arte de moldar a coluna ou tratá-la com as mãos. De restaurar a mecânica da coluna. A gente tem que pensar o seguinte, quando nós utilizamos a coluna da forma errada, isso todo mundo faz, né? Sentamos errado, levantamos peso errado, deitamos errado, tudo a gente faz errado com o corpo. Sim. E o fato de utilizar ele errado
faz com que a articulação comece a perder o seu padrão funcional. Ou seja, as articulações elas começam a funcionar mal em alguns segmentos e outros segmentos começam a tentar compensar aquele outro segmento que não funciona. Para ter uma ideia, pegar aqui, por exemplo, o segmento da coluna vertebral, né? Digamos que a gente tem que pegar um peso, e aí a gente vai rodar lá o tronco e fazer um movimento. Você pode perceber que é um grupo de articulações que mexe, porque a coluna vertebral é uma cadeia cinética. São 144 articulações trabalhando em sintonia para exercer aquele movimento final. Agora você imagina que um segmento começou a travar e perder a sua mobilidade. O que vai acontecer? As outras vão tentar movimentar mais do que deveriam para fazer o papel daquela que não movimentou. Só que isso é um grande problema. A coluna vertebral ela é muito inteligente, mas ela é meio sacana com a gente. Por quê? Ela é inteligente porque ela compensa. Então, dá uma alteração no segmento, ela vai fazer com que as outras movimentem mais para exercer aquela atividade. Legal, ela é inteligente. Por que ela é sacana? Porque ela não avisa a gente. E que sintoma que a gente sente se ela não avisa? Inicialmente, você tem o desenvolvimento dessas alterações que a gente chama de subluxação articular, complexo de subluxação articular, e essas disfunções você não percebe, é assintomático. Conforme ela vai se acumulando na coluna vertebral, você começa a sentir peso no corpo, um pouco de cansaço, né? A mobilidade diminui, então você sente que você não consegue torcer ou se movimentar com facilidade. Aí começa a ter aquela tensão muscular, aquela sensação dolorosa na musculatura e também dor na articulação. Em casos mais elevados, né, mais avançados, essa inflamação ela pode persistir muito e pegar estruturas importantes da coluna vertebral. E essas inflamações vão causar todo o sintoma neurológico, que às vezes pode irradiar para a perna, dar formigamento, perda de sensibilidade, perda de força. Que foi o que nós falamos no primeiro bloco, inclusive a própria deformação da coluna, que é quando a gente começa a ver aquelas alterações físicas mesmo. A pessoa começa a andar encurvada, tem um volume muito alto nas costas. Nós temos vários fatores que podem causar essa deformidade, né? Temos fatores, primeiro, genético, né? Que isso, ele favorece, né? Mesmo? Favorece. Além disso, nós temos o estilo de vida que é adotado. Então, cada pessoa tem o seu ritmo. Tem gente que é atleta, tem gente que trabalha sentado no escritório, tem gente que fica o dia inteiro em pé. Então, as posturas adotadas no dia a dia também vão nortear como que a coluna vai se posicionando no decorrer da vida. E também tem a questão estrutural. Você vai envelhecendo, o seu osso começa a ficar mais frágil, e aí as vértebras vão apunhando, né? Elas vão se deformando, e aí você começa a flexionar. Existem alterações no alinhamento da coluna vertebral que são congênitos, ou que são realmente assim, você desenvolve ela estruturalmente, que são aquelas famosas escolioses, né? Tem escolioses que são funcionais, tem escolioses que são estruturais. Então existe uma infinidade de diferença no arco da coluna vertebral. Você citou dois fatores que causam essas alterações. Uma genética, dois, a própria estilo de vida. Isso. E a gente não pode deixar de falar sobre os modismos, como a gente comentava no intervalo. Hoje a mulher principalmente usa salto alto, bolsa muito pesada. O Dr. Coembes falou que já chegou a pegar um paciente com 5 quilos na bolsa. É uma loucura disso. Mas tem mais do que isso, tem os modismos, como você estava citando, do max colar. A mulher usa tudo junto hoje, max colar com pulseira, max colar na bolsa, e não faz ideia do desequilíbrio físico que isso pode causar. O look, né? Dependendo do look, do conjunto de acessórios e roupas que podem influenciar na coluna, se você juntar todos eles e utilizar com frequência, realmente pode prejudicar. Na verdade, pensando na coluna vertebral, e em moda, no caso, agora, existem uma série de acessórios. Eu levantei 14 itens de moda que influenciam na coluna vertebral. Vamos lá. Vamos lá. São vários, né? Tá bom. Desde a roupa, do acessório e do penteado. O penteado. Olha isso, meninas. Vamos começar com o penteado. Vamos lá. Penteado. O coque. Né? O coque, vocês podem perceber, mulheres, que quando vocês usam o coque, vocês evitam de encostar a nuca na cadeira. Você não faz isso, meninas, ó. Até o próprio penteado. Depende se colocou um laque, você colocou algum produto, né, para preservar a modelagem. O Davi estava falando isso, eu contei para ele que eu venho no carro, porque o meu cabelo tem essa coisa do pato aqui, né? O final do pato aqui. Então você fica com medo de amassar e você vem dirigindo assim. Exatamente. Né? E causa uma tensão realmente. Causa, porque você acaba tendo que toda hora equilibrar a cabeça, né? A musculatura começa a contrair excessivamente, e a musculatura, a gente sempre tem que pensar que o nosso corpo, ele é um tecido biológico, então ele vai fadigar uma hora. Se você usar ele direto e não dar descanso para esse músculo, ele vai entrar em exaustão, vai cansar e vai começar a inflamar. Segundo,
Segundo, bom, de penteado tem aqueles penteados laterais também que influenciam, porque as mulheres quando jogam o cabelo para um lado, elas nunca vão olhar para o lado que está o cabelo, sempre para o outro. O que ela vai fazer quando a pessoa olhar? Ela vai com o tronco inteiro. Então, aí a pessoa se cola para você começa a perceber que acessórios de moda, formas de penteado, elas influenciam no estilo de postura da pessoa. E não que ela vai prejudicar diretamente a pessoa. Se ela já tem uma fragilidade, vai agravar. Vamos pensar, por exemplo, a bolsa, né? Hoje tá moda a maxi bolsa, tá voltando. Maxi bolsa, você não vai colocar pouca coisa lá, porque ela tá murcha, né? Então tem que preencher ela. Então quando preenche, mais peso. Existe sempre um vício da mulher de usar sempre de um lado. O correto é sempre poder alternar e tentar também controlar o peso. Mulheres, vocês não querem ter dor nas costas. Coloca plástico bolha dentro da bolsa, só pra dar uma porradinha. Bolsa de mulher é que nem coração de mãe, sempre cabe alguma coisa a mais. Sempre, né? Mas muita calma, né, senhora? Senão sempre vai caber uma dor, uma doença, uma lesão a mais na coluna vertebral. Sim. Além da bolsa, salto alto, né? O salto alto que é indicado é que ele não ultrapasse 4 centímetros de salto. É terrível. Mas é bom. Bom, eu acho que devia ser divulgado. Paramos por aqui. Não, salto de 4 centímetros não vai lá. Mas sabe por que é bom? Porque eu tenho 1,70. Então as mulheres usam salto acima de 4 centímetros, eu fico pequenininho. Então, pra arrumar namorado, exatamente, temos que incentivar o salto abaixo de 4 centímetros. Mas por que o salto acima de 4 centímetros prejudica? Sim. Porque quando você projeta muito, você levanta muito o calcanhar, todo o seu peso ele é projetado na parte da frente do pé. Já começa a desenvolver deformidades na região do pé, lá na parte do antepé. Além disso, quando você usa um salto alto, você empina o bumbum. E existem articulações atrás da coluna que a gente chama de faceta. Quando você faz uma hiperlordose, né, ou seja, você aumenta o arco da coluna vertebral, você pressiona uma articulação em cima da outra. E nessa pressão você pode ter lesões capsulares, lesões na própria estrutura que a gente chama de síndrome facetária, na quiropraxia. São estresses, lesões que acontecem na articulação posterior da coluna por utilização inadequada de salto alto, ficar muito tempo em pé, pela anatomia do arco da lombar, uma série de fatores que podem influenciar. A hiperlordose é uma característica da mulher brasileira, não é? Na verdade, não. Não, na verdade a mulher brasileira tem bumbum. Tá. E o bumbum, ele dá a impressão que tem uma hiperlordose. Mas não obrigatoriamente a hiperlordose ela existe. Se você faz uma palpação local, você vê que muitas vezes a lombar ela está normal. É claro que agora com o uso de salto alto, né, excessivamente, a mulher não vive sem um salto alto. Sim. Então você começa a perceber esse arco mais presente, né? Davi, quando a mulher tira o salto, normalmente a mulher que usa salto todos os dias, ela coloca uma rasteirinha ou até mesmo um tênis e sente dores imensas nas pernas. Isso significa que já alguma alteração já aconteceu na coluna? Com certeza. Quando você usa salto, você pensa assim, o pé fez uma flexão plantar, ele esticou, né? Então a batata da perna vai contrair. Aí você imagina que vai ficar o dia inteiro contraindo. Aí quando ela inflama, ela contrai e cria um tipo de uma fibrose, onde ela fica presa. Aí você imagina que você vai sair do salto. Aí aquela musculatura que está encurtada, ela tem que esticar. Porque você vai fazer o que a gente chama de dorsiflexão, né? A parte da frente do pé vai subir. Nesse momento você está esticando uma estrutura que está encurtada. Então é comum você ter essa dor. O que é importante? A mulher usa salto alto direto. E ela viu que salto alto realmente faz mal, ela vai começar a diminuir a utilização de salto alto. Gradativamente. Não é legal ela chegar e assim, agora parei, sempre usei salto de 10 centímetros e agora parei de usar. Não. Tem que gradativamente diminui o salto, pega um de 8, depois um de 6, um de 4. Às vezes pode manter no de 4 e aí praticamente descer para uma rasteirinha. É claro que também usar sem salto nenhum, também às vezes pode prejudicar dependendo do formato do pé. Eu já vi essas cenas várias vezes, somente durante as férias. A família está toda reunida em casa, o pai está com dor nas costas, a mãe fala, filhinho, vem cá, sobe aqui pro papai. Isso é um perigo, não é? Subir nas costas, subir pra estrada. Não, eles deitam no chão assim, a criança deita em cima para poder ajudar, não é, Cláudio? Cláudio tem filho e está concordando ali comigo. Isso é um risco, né? É um risco muito grande, porque não tem padrão nenhum, né, de correção. Pisou em cima, vai dar umas estaladinhas. Por que o estalido alivia, né? A gente tem que pensar muito, de falar assim, estralar as costas é bom, né? Porque a quiropraxia, ela trabalha praticamente, ela estrala a coluna, né? Mas tem estalidos que são bons e tem estalidos que não são bons. Quando são bons é quando é feito por um profissional adequado. Quando não são bons, quando não tem padrão nenhum. E por que estala? Quando a gente vai usando a articulação, né? As faces da articulação, elas vão se aproximando. E nessa aproximação,
você acaba criando um certo vácuo. É que nem pegar um desentupidor de pia e você fixar ela, dar o vácuo da pressão negativa, e aí depois você afastar ela, vai fazer bloque. É a mesma coisa com a coluna vertebral, não é nada quebrando. É simplesmente criar uma pressão negativa, e quando tem uma pressão negativa, você imagina assim, faz de conta que a borracha é a articulação. Sim. O cabo do desentupidor é o osso. Okay. E o que gruda no osso para fazer o movimento? Os músculos, que são as mãos. Se você tem um vácuo, você já percebeu que é mais difícil você movimentar ela na superfície? Claro. Quando você libera aquele vácuo, não é mais fácil você movimentar? Sem dúvida. É a mesma coisa com a coluna vertebral. Quando você manipula, né, aquela articulação... Você tira o ar. Tira o ar, né, não o ar, a pressão negativa dele. E aí você consegue movimentar ele mais fácil. E aí a musculatura não precisa aumentar o nível de contração dela para exercer aquele movimento. Ou seja, é um cabo de guerra, né? O lado mais forte ganha, a musculatura fica contraindo, 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 e aí chega uma hora que ela não aguenta mais. Se a articulação ela tá móvel, tá solta, não hipermóvel, que aí já é um outro lado que aí faz mal, mas se ela tá com um movimento adequado, não vai prejudicar. Gente, é uma aula hoje, estou amando isso aqui. Davi, só pra gente encerrar, a gente tem segundos. Para quem está em casa, a gente sabe que hoje o quiropraxista é uma profissão legal, que existe faculdade para isso no país e no mundo. Só existem, segundo você, 712 quiropraxistas no país, ou seja, é um campo amplo para as pessoas que querem escolher uma profissão. Deve ser uma delícia trabalhar, mas o que mais me preocupa é como escolher o quiropraxista. Para você escolher o quiropraxista, a melhor forma é: entra no site da Associação Brasileira de Quiropraxia, que é www.quiropraxia.org.br. Entrando nesse site, lá tem um acervo de profissionais que são certificados pela Associação Brasileira. Logo, fizeram uma faculdade de quiropraxia. Esses são os mais indicados. E para entender mais ou menos como que é esse procedimento, o quiropraxista vai avaliar toda a mecânica da coluna, vai ver as contraindicações que possam ter, e ele vai entrar com técnicas delicadas, técnicas com respeito à coluna vertebral, não é nada violento, para restaurar esse movimento. Restaurando, melhora todo o complexo de inflamação e preventivamente é muito bom também. Então, www.quiropraxia.org.br. A gente acha lá também? Acha também, pode entrar pelo meu site, que é www.daviporto, com demudo, né, davidporto.com.br, ou pelo telefone 011 3106-2735. Adorei você. Obrigada. Volte mais vezes. Sempre. A gente nem começou, nós falamos de 4 itens, faltam 10 ainda. Tá bom? Deixa pro próximo. Tá feito. Para você de casa, eu vou para um pequeno intervalo e volto já falando da ANSPA e tirando todas as suas dúvidas sobre imóveis. Tem parcela em atraso? Tá com medo? Não fique. Aguarde. Você está assistindo Sala Ultra. Apoio Ultra Farma. Tá no coração da gente. Eu acho que quando a gente ri...